E aí, pessoal, vamos começar com uma pergunta. Alguém já parou para pensar por que um prefeito não pode do nada declarar a independência do seu município? Ou por que a Constituição de um estado não pode ir contra a Constituição Federal? Pois é, a resposta para tudo isso, gente, está na espinha dorsal do Brasil, a nossa organização do estado como uma federação. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar fundo nos artigos 18 e 19 da Constituição para entender de vez o que é essa tal de autonomia dos estados e municípios. E é super importante a gente começar dizendo que toda essa nossa conversa é baseada no Caderno de Estudos número 4, um material incrível elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Ok, então para a gente já aquecer os motores, vamos com uma pergunta que vai direto no coração da nossa organização política. O que torna a Federação do Brasil algo quase único no mundo inteiro? Tem uma característica muito, mas muito particular no nosso sistema que o professor Lessa sempre reforça. E a resposta está aí na tela. É a elevação do município ao status de ente federativo. Gente, isso é raríssimo. Em quase nenhum outro lugar do planeta, o município tem a força política, a autonomia que tem aqui no Brasil. Exatamente. É por isso que os especialistas chamam a nossa federação de federação de 3 níveis, ou federação tricotômica. É uma jabuticaba brasileira que, como a gente vai ver, muda completamente as regras do jogo. Beleza, então vamos firmar o conceito principal? O que é federação? É uma união que não pode ser desfeita. Uma união indissolúvel de entes autônomos que se juntam para formar um único Estado soberano. E o ponto mais importante aqui, que não dá para esquecer de jeito nenhum, é que essa forma de Estado é uma cláusula pétrea. O que isso quer dizer? Que ela não pode ser mudada, nem mesmo por uma emenda à Constituição. É o alicerce da nossa casa. O Brasil não pode deixar de ser uma federação. Simples assim. Agora, para a gente entender de verdade como essa engrenagem toda funciona, a gente precisa dominar a diferença entre 2 conceitos. Eles são os pilares de tudo, como o professor Lessa sempre enfatiza: soberania e autonomia. E essa imagem deixa a diferença cristalina. Olha só. Soberania, esse poder absoluto, total, que representa o país lá fora, no cenário internacional, só quem tem é a República Federativa do Brasil, o país como um todo. Isso. Já a autonomia é o poder dos entes que estão dentro do país, a União, os estados, o Distrito Federal e, claro, os municípios. É um poder limitado que vem da Constituição e deve obediência a ela. É a capacidade de se organizar, de se governar, mas sempre dentro dos limites do campo. Nenhuma prefeitura é soberana, nenhum governo estadual é soberano. Eles são autônomos. E essa diferença é brutal, ela define tudo. Mas tá. Na prática, o que quer dizer ter autonomia? Para memorizar isso de um jeito fácil que não sai mais da cabeça, o professor Lessa nos dá uma dica de ouro, um macete poderoso que simplifica tudo, a regrinha dos 4 autos. E eles estão aí, os 4 pilares da autonomia. O primeiro é a auto-organização, que é o poder de cada ente criar sua própria lei maior local, as constituições para os estados e as leis orgânicas para os municípios. O segundo é o autogoverno, ou seja, a liberdade de eleger os próprios governantes, prefeitos, governadores, sem ninguém de cima mandando. O terceiro é a autolegislação, que é a capacidade de criar as próprias leis sobre os assuntos que são de interesse local. E, para fechar, a autoadministração. É o poder de cuidar do que é seu, seus serviços, seus bens, seus servidores. Juntos, esses 4 autos formam o DNA, a essência do que é ser autônomo dentro da Federação Brasileira. Muito bem, já entendemos o que é autonomia. Agora vamos para a parte prática, as regras do jogo. A gente vai ver o que é proibido para todo mundo e como se faz para criar novos entes. E fiquem ligados porque essa parte é um prato cheio para cair em prova. O artigo 19 da Constituição funciona como um verdadeiro guardião da unidade do país. Ele impõe algumas proibições bem claras. Primeiro, para garantir que o nosso Estado é laico, nenhum ente, seja União, Estado, município, pode criar ou bancar religiões. Segundo, para a gente ter segurança jurídica no país inteiro, é proibido recusar fé aos documentos públicos. E terceiro, para manter todo mundo igual, não se pode criar distinções entre brasileiros ou dar preferência para um ente em detrimento de outro. São 3 travas de segurança para evitar que o país se fragmente. E o efeito prático dessa segunda proibição é gigantesco, principalmente para quem trabalha em cartório. Isso quer dizer que uma escritura pública feita lá no cartório do Amazonas vale imediatamente no cartório lá do Rio Grande do Sul. Perfeito. O tabelião gaúcho não pode olhar o documento e falar: não confio nisso aqui porque veio de outro estado. De jeito nenhum. É esse princípio que garante que os negócios e os documentos circulem com segurança pelo país inteiro. É fundamental.
Agora, vamos para outro tema que sempre gera confusão e que as bancas de concurso adoram: a criação de novos municípios. O processo todo parece um quebra-cabeça e, como a gente vai ver, está faltando uma peça bem importante. A Constituição desenha um mapa com 4 passos. Primeiro, precisa de uma lei complementar federal, que vai dizer o período em que se pode criar municípios. Segundo, tem que ser divulgado um estudo de viabilidade municipal. Terceiro passo, um plebiscito, uma consulta para toda a população do município original, o que vai ser dividido, não só para a parte que quer virar um novo município. E por último, uma lei estadual para finalmente criar o novo município. Parece um caminho claro, né? Mas tem uma armadilha aí. E aqui está a famosa pegadinha da FGV, a peça que falta no quebra-cabeça. Aquele primeiro requisito, a tal da Lei Complementar Federal. Pois é, ela nunca foi feita pelo Congresso Nacional. E o resultado prático disso é que o processo todo está congelado. Desde a Emenda Constitucional 15, lá de 1996, a criação de novos municípios no Brasil está na prática bloqueada. O procedimento existe na Constituição, está lá previsto, mas ele não funciona porque falta essa primeira norma. É aqui que muito candidato bom acaba escorregando. Ufa, quanta informação importante! Agora, para garantir que tudo isso ficou bem amarrado na cabeça, vamos para uma revisão estratégica, um resumão para fixar os conceitos mais importantes. Foco total aqui para memorizar. Essa é uma confusão clássica de prova. Para nunca mais errar, é só fazer as perguntas certas. Como o poder é dividido no território? A resposta é federação. Essa é a nossa forma de Estado. E lembrem-se, é cláusula pétrea. Quem é o chefe de Estado? Um presidente eleito periodicamente e não um rei. Essa é a república, a nossa forma de governo. E por fim, como o executivo e o legislativo se relacionam? Através do presidencialismo, nosso sistema de governo. São 3 coisas diferentes, não dá para misturar. E só para a gente recapitular quem é quem nesse jogo. Entes federativos, aqueles com autonomia, são 4. União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Ponto. E os territórios federais? Muita atenção aqui, pessoal. Eles não são entes federativos. Eles são vistos como simples divisões administrativas da União, quase como se fossem autarquias. Eles não têm autonomia política nenhuma. E para fechar nossa revisão com chave de ouro, a grande diferença: soberania versus autonomia. Soberana, só a República Federativa do Brasil. Os entes dentro dela são autônomos. E essa exceção, a tentativa de um Estado querer se separar do país, nem pensar, é terminantemente proibido. O laço que nos une como federação é indissolúvel. E qualquer tentativa nesse sentido pode acionar a medida mais drástica de todas, a intervenção federal para garantir a integridade do país. E, para a gente terminar, fica essa reflexão do professor Marcelo Lessa, que conecta toda essa teoria com a nossa vida real. Entender o federalismo é entender o seu lugar no sistema. Você aplica a lei nacional, que vem da União, sobre a bandeira do seu estado, servindo a comunidade local do seu município. É a arquitetura do nosso país em ação. Lindo, né? Apresentador 2. Essa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, a plataforma te avisa assim que o próximo resumo for liberado. E conta pra gente nos comentários qual outro tema vocês gostariam de ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima!